Nós já estamos aqui com nossos palestrantes. O pessoal de Minas chegou aí no seminário. Então, vamos dar início aqui à nossa mesa da tarde. O tema que nós vamos tratar diz respeito à dinâmica e contradições e tendências do sistema. De manhã nós analisamos mais uma parte teórica das modificações últimas do capitalismo e agora à tarde pretende-se ver como isso se dá na prática, como o sistema funciona do ponto de vista prático, assim como as repercussões na esfera geopolítica, as repercussões que esta vida econômica tem na esfera geopolítica. Nós temos aqui conosco, temos o prazer de contar aqui com a presença do professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, que é historiador e professor da UFRJ e é professor emérito da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército Brasileiro. Temos aqui o Zé Reinaldo Carvalho, conhecido de todos, que é o secretário de Relações Internacionais do nosso partido. E aqui temos o Luiz Fernandes, que também é professor, cientista político, professor da Universidade Federal Fluminense, participou no Ministério das Ciências e Tecnologia, no primeiro governo Lula, e agora ocupa a presidência da FINEP, certo? Então, nós teremos aqui esses ilustres palestrantes para nos ajudar a tratar desse tema. Aqui, eu diria, vamos dizer assim, reafirmando o que foi falado por Renato Rabelo na abertura, né, que o que nos interessaria, claro, dentro da liberdade, da forma que melhor aprouver aos palestrantes, mas seria interessante que nós pudéssemos ver exatamente isso, como é que é o funcionamento, essa dinâmica do funcionamento do sistema, essas relações Estados Unidos, Ásia e China em particular, questões relativas à hegemonia financeira e monetária dos Estados Unidos, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e quais as repercussões disso na esfera geopolítica. Nós poderíamos dizer que há o desenvolvimento de contradições que indicam mudanças nos equilíbrios estratégicos entre países e na correlação de forças até há pouco vigentes? Qual o significado das tendências como o declínio da potência estadunidense e da rápida ascensão da China socialista? Há o fortalecimento de polos a partir das potências médias da periferia? São questões da maior relevância que nós consideramos assim importantíssimas. Há uma nova situação na economia internacional, na relação centro-periferia, sobretudo a partir dessa relação entre Estados credores e Estados devedores. Mais concretamente, a última questão que gostaria de colocar aqui para os nossos palestrantes, né? Fatos tais como, além desses que eu falei, fatos como a consolidação de uma tendência progressista, libertária na América Latina, da derrota dos Estados Unidos no Iraque, do isolamento crescente dos Estados Unidos na arena internacional, que levam ao maior questionamento da hegemonia unipolar norte-americana e de sua ordem neoliberal, apontam para a transição a um mundo multipolar? Apontam? Há essa transição ou não? Então, são essas as questões que nos interessam aqui. Eu estou aqui simplesmente, vamos dizer, repetindo as questões que o camarada Renato colocou aqui na abertura, né? Especificando um pouco mais. Mas são essas as questões.
a combinação nossa aqui é que nós começaríamos com o camarada Reinaldo, e depois o professor Teixeira, e por último o Luiz. Tá bom assim? Então, com a palavra o camarada Reinaldo. Boa tarde, queridas companheiras e queridos companheiros, membros do Comitê Central, dirigentes dos comitês estaduais, municipais, militantes de base do nosso partido, companheiras e companheiros da UJS. Primeiramente, meus cumprimentos ao camarada Renato, presidente do partido, camarada Adalberto, presidente do Instituto Maurício Grabois, camarada Viet Thao, do Partido Comunista do Vietnã, diretor da revista teórica desse partido e membro da Academia de Ciências do Partido Comunista do Vietnã, camarada Ângelo Alves, membro da Comissão Política do Comitê Central do Partido Comunista Português, camarada Laura, cônsul da Venezuela, da gloriosa República Bolivariana da Venezuela em São Paulo, camarada Pan Mingtao, da Embaixada da República Popular da China no Brasil e membro representante no Brasil do Partido Comunista Chinês, camarada Dilermando Toni, coordenador desta mesa, companheiros professores Francisco Carlos e Luiz Fernandes. Eu vou me ater aos aspectos, digamos, geopolíticos, assim chamados, na formulação da questão, e apenas de passagem eu vou me referir aos aspectos, digamos, econômicos. Acho que isso pode ser bom para a nossa dinâmica, porque nós tivemos uma certa overdose, uma boa overdose de economia durante a manhã de hoje, e onde aprendemos muito com os depoimentos que foram feitos aqui. E para facilitar a expressão do meu pensamento, eu vou ler o resumo de uma intervenção que depois será facilitada às companheiras e aos companheiros. A grande revolução socialista de outubro, que com justiça homenageamos ao realizar este seminário, na passagem do seu 90º aniversário, fundou o que o grande escritor Jorge Amado chamou de o mundo da paz. Hoje, década e meia após os acontecimentos contra-revolucionários que resultaram na liquidação do socialismo na União Soviética e demais países do leste europeu, vivemos o mundo da guerra imperialista, que ameaça a paz, a segurança, a liberdade e a independência de todos os povos e nações. Estamos em guerra. Foi como o pretendente a tirano do mundo, George W. Bush, dirigiu-se ao Congresso dos Estados Unidos ao iniciar o seu discurso sobre o Estado da União em fevereiro do ano passado. Em outubro de 2001, reagindo aos atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos iniciaram a guerra contra o Afeganistão. Alcançaram um sucesso político efêmero e militar também. Naquele episódio, aparentemente havia condições para o enfrentamento do terrorismo internacional através de mecanismos multilaterais e para a legitimação do uso da força pela comunidade internacional. Não foram poucas as ilusões a este respeito à época. Poucos dias antes do ataque ao Afeganistão, em 20 de setembro, a superpotência norte-americana anunciou ao mundo, através de um discurso do presidente George W. Bush no Capitólio, uma flexão em sua política externa, que viria a ser posteriormente sistematizada no corpo de ideias e conceitos denominados de doutrina Bush. Naquele 20 de setembro, o presidente George W. Bush exortou o mundo a criar uma coalizão antiterrorista. Dividiu as forças mundiais em termos maniqueístas. Quem não está conosco está contra nós. Ameaçou punir, também entre aspas, nações hostis, num prelúdio do que viria a chamar poucos meses depois de estados bandidos
integrantes do eixo do mal. Tudo isso entre aspas. Contabilizou a existência de 60 países onde se albergam terroristas ou que são beneficiários da proteção dos governos desses países, esses terroristas, e ameaçou usar as armas de que dispõe em seu poderoso e sofisticado arsenal. O pronunciamento de Bush, em 20 de setembro de 2001, é o documento fundador da nova ordem, a proclamação dos meios e modos como percorrer o chamado novo século americano. Marcou o início de uma fase de maior unilateralismo e securitarismo nas relações dos Estados Unidos da América com o resto do mundo e no exercício da hegemonia norte-americana. Abriu-se novo período que as forças anti-imperialistas no mundo, repetindo uma feliz expressão do comandante Fidel Castro, chamariam de tirania global. Um período de uso indiscriminado da força bruta, desprezo pela legalidade internacional e pelas instituições multilaterais. Abriu-se uma fase de militarização das relações internacionais e de decisões unilaterais que perdura e não há perspectiva visível de que será interrompida. Em 20 de março de 2003, os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam e invadiram o Iraque, alegando que o regime de Saddam Hussein estaria produzindo armas de destruição em massa. Em 2004, atuando como autoridades de ocupação naquele país, os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido reconheceram que não havia armas de destruição em massa no Iraque. Não consta que algum país tivesse apresentado nas Nações Unidas alguma resolução exigindo a punição desses dois impérios criminosos que foram à guerra em nome de uma mentira. Nos 18 meses que transcorreram entre os atentados de 11 de setembro de 2001 e o início da guerra norte-americana no Iraque, em março de 2003, tomou forma e foi anunciada a chamada doutrina Bush. Os preparativos da guerra coincidiram com a gestação e proclamação desta doutrina. É também neste período que ocorrerá um interessante tour de force entre a diplomacia e a guerra, tendo como palco as Nações Unidas. A primeira manifestação pública reveladora da intenção dos Estados Unidos de atacar o Iraque foi feita pelo presidente Bush em seu discurso sobre o Estado da União em janeiro de 2002, quando utilizou pela primeira vez a expressão eixo do mal, vinculando o conceito ao Iraque, ao Irã e à Coreia do Norte. Abre aspas. Estados como esses e seus aliados terroristas constituem um eixo do mal, ameaçando a paz mundial, disse então Bush. Para a teórica de relações internacionais, estudiosa da política externa norte-americana, Cristina Soriano Pessequilho, abre aspas, desde o 11 de setembro, quando alguns membros do Departamento de Defesa, como Paul Wolfowitz, declararam que Saddam Hussein e Bin Laden haviam colaborado para atacar os Estados Unidos, hipóteses de um novo conflito contra o Iraque passaram a ser consideradas pelo executivo estadunidense. Mais adiante, essa mesma estudiosa da política externa norte-americana diz, isso em um livro que foi editado recentemente e que é a sua tese de doutorado, diz ela, anunciada como mais um capítulo da guerra contra o terror, iniciada em 2001, a nova guerra do Iraque fazia parte, como temos procurado destacar, de um processo muito mais amplo. A primeira intervenção preventiva sustentava-se em motivações multidimensionais da agenda neoconservadora, envolvendo o reposicionamento das forças norte-americanas na Eurásia. Fecha aspas, e encerro a citação da Cristina Pessequilho. Em 1º de junho de 2002, Bush fez outro pronunciamento definidor de seu pensamento, falando aos cadetes da Academia Militar de West Point, quando foi lançada a doutrina do ataque preventivo, uma reviravolta conceitual, uma verdadeira subversão do direito internacional, que somente autoriza o uso da força em defesa própria para combater ameaças reais, nunca ameaças potenciais. E em 17 de setembro foi finalmente publicado o documento intitulado
a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, oficializando a doutrina dos ataques preventivos. E é este documento, assim intitulado, que tomou o nome, vulgarizado pela imprensa, de Doutrina Bush. Os argumentos para a guerra foram largamente difundidos, mas não se sustentavam. Os Estados Unidos diziam, primeiro, o Iraque é uma ditadura; segundo, apoia a Al-Qaeda; terceiro, possui armas de destruição em massa. A argumentação norte-americana punha em xeque princípios consagrados do direito internacional contemporâneo, mas não só. O próprio princípio da soberania nacional, adotado desde a Paz da Westfália, em 1648, passava a ser questionado por um Estado imperialista. Para o direito internacional e a concepção centrada na soberania e autodeterminação nacionais, são ociosas discussões sobre a natureza política e ideológica de um Estado nacional. Mudá-la ou mantê-la é questão de autodeterminação. Ainda que a soberania nacional não possa ser invocada nos mesmos termos de 3 séculos e meio atrás, em virtude das relações de interdependência objetivas que se estabeleceram no mundo contemporâneo, o direito internacional, insisto, não reconhece a validade da doutrina bushiana dos ataques preventivos. O principal argumento dos Estados Unidos revelou-se funcional em termos de manipulação da opinião pública estadunidense, mas, ao mesmo tempo, pesou muito negativamente nas tentativas que o governo estadunidense e seus aliados do Reino Unido fizeram para obter o aval da ONU, que, afinal, nunca foi dado. Afinal, a ONU, através de organismos credenciados, fez investigações exaustivas no Iraque, de 1991 a 1998, e de novembro de 2002 até março de 2003. Seus inspetores, através de declarações juramentadas do El Baradei e Hans Blix, jamais encontraram nada e declararam: o Iraque não tem capacidade de produzir armas de destruição em massa. Na verdade, a motivação para a guerra era outra. Tinha, como tem a ver, com a afirmação do caráter unilateral e securitário da política externa estadunidense. Tinha e tem a ver com petróleo e conquista de posições geopolíticas na luta que os Estados Unidos levam a efeito para exercer a hegemonia no mundo. Ao invadir o Iraque, os Estados Unidos atropelaram a ONU e romperam com as normas das instituições multilaterais. Ao fazê-lo, ameaçaram de liquidação os próprios fundamentos da Carta das Nações Unidas, uma vez que esta só autoriza o uso da força em caso de real necessidade de autodefesa. Efetivamente, a ONU não autorizou o uso da força contra o Iraque. Ao ignorá-la, os Estados Unidos abriram um grave precedente, expondo a ONU ao questionamento da sua própria utilidade. A ONU é o órgão supremo do direito internacional, cujos princípios fundamentais são o banimento da guerra, o reconhecimento da soberania nacional, da autodeterminação dos povos e dos direitos fundamentais do ser humano. Mas a ONU é também uma tribuna e uma arena de debate e luta política e diplomática, em que os Estados atuam no quadro de determinadas correlações de força. Por isso mesmo, desde que a ONU foi criada, não foram poucas as tentativas de instrumentalização das suas decisões por parte do imperialismo estadunidense. Em 5 de fevereiro de 2003, e esse é o máximo exemplo do desprezo dos Estados Unidos pelas instituições multilaterais, e a declaração que eu vou ler agora soa como uma espécie de epitáfio da ordem multilateral. Em 5 de fevereiro de 2003, o então secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, se apresentou ao Conselho de Segurança da ONU, quando supostamente provaria as acusações formuladas contra o Iraque. Eram os últimos movimentos a fim de arrancar a autorização para o uso da força contra o país árabe. Colin Powell perorou, mostrou fotos, gráficos, depoimentos de espiões e até um tubo de ensaio com o vírus do antrax. Foi patético, mas não provou nada. Numa cabal demonstração das tentativas norte-americanas para instrumentalizar o órgão da ONU, sentenciou no que soou como ultimato, não ao Iraque, mas à própria ONU, e como um epitáfio do sistema multilateral. Abre aspas.
Este órgão, o Conselho de Segurança, coloca-se em perigo de irrelevância se não responder efetivamente e imediatamente. Fecha aspas. Os Estados Unidos perderam a batalha no Conselho de Segurança. Fizeram ainda uma tentativa para obter autorização ao ataque na forma de um memorando assinado também pela Inglaterra e a Espanha, em que se faz um histórico das alegadas violações da Resolução 1441 pelo Iraque, e conclui dizendo que o Iraque perdera a sua última chance para se desarmar. Por fim, Bush ainda tentou legitimar seus atos, encenando a farsa dos Açores, no que contou com a ajuda dos líderes direitistas ibéricos, o português Durão Barroso, então primeiro-ministro de Portugal, e o fascista espanhol José Maria Aznar, então presidente do governo da Espanha, este mesmo, em cuja defesa em glória o atual ocupante do trono dos Bourbons perdeu a cabeça e o decoro diante de um impávido comandante Hugo Chávez na última cúpula ibero-americana. Os Estados Unidos perderam a batalha diplomática, mas mesmo assim foram à guerra, ignoraram a ordem internacional multilateral, que eles próprios, em algum momento no pós-guerra, ajudaram a construir. Por seu turno, e este é um fato preocupante também, a ONU não autorizou o uso da força, mas também foi incapaz de impedir a guerra, como não foi capaz de exigir posteriormente que os agressores retirassem suas tropas, hipótese que sequer foi aventada. A ocupação passou a ser considerada fato consumado. Ficou definitivamente claro que havia começado uma nova época, se não uma nova ordem, como prefigurava Bush pai 12 anos antes. Passou-se a viver um momento novo, em que as instituições multilaterais revelaram seus limites, em que uma potência usou a diplomacia e a política como contrafação. Abriu-se uma dolorosa época de transição, de uma ordem com regras muito conhecidas, para algo que não se sabe bem de que se trata, e que mais se parece com desordem e caos, e num processo de degradação intensa do sistema internacional. Qual é a essência, camaradas, da estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos? Que diz, em síntese, a chamada doutrina Bush? Primeiramente, no referido documento, o presidente norte-americano exibe a força de seu país, como que a lembrar ao mundo de que é uma potência chamada multidimensional. Diz ele, e me desculpem de estar citando tanto essa figura execrável do mundo de hoje. Hoje os Estados Unidos gozam de uma posição de força militar sem paralelos e de grande influência política e econômica. Em seguida, aponta seu alvo e demonstra sua disposição de estender a todo o mundo o chamado modo de vida norte-americano. Diz ele, defenderemos a paz, lutando contra terroristas e tiranos. Preservaremos a paz, construindo boas relações entre as grandes potências. E aqui vem o importante. Ampliaremos a paz, encorajando sociedades livres e abertas em todo o continente. E continua. A estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos será baseada em um internacionalismo americano, que reflita a união de nossos valores e de nossos interesses nacionais. Tendo em vista os objetivos dos Estados, malfeitores e terroristas, os Estados Unidos não podem mais somente confiar em uma postura reativa, como fizemos no passado. Não podemos deixar nossos inimigos atacarem primeiro. Precisamos adaptar o conceito de ameaça iminente às capacidades e objetivos dos adversários. Nesse documento, além do conceito do ataque preventivo, o presidente Bush refere-se à guerra permanente e estabelece uma conexão entre o terrorismo e determinadas nações. Diz ele, para derrotar esta ameaça, devemos usar cada ferramenta de nosso arsenal: poder político, melhores defesas da pátria, cumprimento da lei, inteligência e vigorosos esforços para cortar o financiamento terrorista. A guerra contra terroristas de alcance global é um empreendimento global de duração indefinida. Os Estados Unidos irão recriminar nações que estão comprometidas com o terror, incluindo aquelas que abrigam terroristas. Das definições constantes nesses pronunciamentos
e das ações concretas levadas a efeito, como as guerras contra o Afeganistão e o Iraque, depreendemos que a atual posição internacional dos Estados Unidos compreende os seguintes aspectos: 1. Guerra infinita. 2. Guerras preventivas. 3. Acionamento do superpoder militar, inclusive nuclear, estadunidense. 4.